Olá, primeira série, bom dia. Na nossa aula de hoje, vamos iniciar o conteúdo de densidade e massa específica. O que será que vem a ser a diferença entre essas duas grandezas? Então, agora nós vamos entrar um pouco no estudo dos... estamos nos preparando para entrar no estudo da hidrostática, tá? Vamos começar a falar dos fluidos, mas primeiro vamos relembrar esses conteúdos aqui de densidade e massa específica. Vocês já estudaram, pessoal, isso em química. Não sei se vocês lembram lá de química, mas vocês já estudaram densidade de substâncias puras e densidade de misturas em química. Então, aqui nós temos uma imagem do dia a dia de vocês, para vocês verem onde que a gente usa a utilidade, qual que é a utilidade da densidade e da massa específica. Então, ali, ó, nós temos um copo com água e um copo com água e óleo. Por que será que acontece aquela separação entre a água e o óleo? São líquidos immiscíveis, né? Líquidos que não se misturam. Quando a gente coloca os dois ali dentro do recipiente, devido à diferença de densidade deles ou de massa específica, o óleo, que tem uma densidade menor, flutua sobre a água, fazendo uma mistura heterogênea, né? Onde as fases não se misturam. E ali do lado, nós temos o densímetro, que ele mede a densidade do combustível. Vocês já devem ter visto no posto de gasolina que vocês têm aquele aparelhinho ali do lado da gasolina e do álcool que é vendido no posto. Que aquilo ali é para mostrar que a gasolina ou o álcool não está adulterado, por causa que as misturas que são vendidas para abastecer os nossos carros, elas têm uma densidade específica que é estabelecida pela legislação, e o densímetro fica ali do lado para medir, para comprovar que o combustível que nós estamos comprando está dentro das normas, né? É um combustível confiável. Então, são duas situaçõezinhas ali que envolvem densidade e massa específica. Mas agora, aqui nesse quadro, a gente vai ver um pouquinho melhor a definição de cada conceito desses. Então, aqui nós temos massa específica, peso específico, densidade e massa específica e densidade relativas. Então, a massa específica, gente, ela é a relação entre a massa e o volume de uma substância, tá? E já a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Se vocês observarem a fórmula da massa específica e a fórmula da densidade, aqui no nosso quadrinho, a equação, vocês vão perceber que as duas são iguais, massa divididos por volume. Mas o que será então que é a diferença entre esses dois, se a fórmula para calcular é a mesma? Observem o que está em negrito ali no quadrinho, gente. Quando eu falo de massa específica, eu estou falando de uma substância. E quando eu falo de densidade, estou falando de um corpo, tá? Então, massa específica, ele é um valor constante para uma substância. Por quê? Porque eu pego 1 grama de substância e observo qual é o volume ocupado por ela. Tá? Então, assim, se eu for falar da massa específica da água, ela é sempre 1 grama por centímetro cúbico. Indiferente da quantidade de água que eu tenho dentro do meu recipiente, a massa específica vai ser sempre 1 grama por centímetro cúbico, porque eu estou falando da substância água. Tá? Se eu pego, assim, um cubo de 1 quilograma de ferro e um cubo de 100 gramas de ferro, os dois têm a mesma massa específica, porque os dois são feitos da mesma substância, os dois são feitos de ferro. Tá? Então, para determinar a massa específica de uma substância, a gente analisa 1 grama da substância apenas, por isso que sempre o valor é constante para substâncias iguais. Já a densidade é a análise do corpo, tá? Então, é o corpo inteiro. Depende do tamanho, depende da massa, depende se ele é maciço ou se ele é oco, depende se ele é puro ou se ele é uma mistura de substâncias, tá? Então, a densidade, se eu estiver falando de um objeto maciço feito de um único elemento, a densidade vai coincidir com a massa específica, o valor vai ser o mesmo, tá? Mas se eu pegar um cubo de 1 quilograma de ferro maciço e um cubo de 1 quilograma do mesmo tamanho, aliás, não de 1 quilograma, mas do mesmo tamanho de ferro, só que oco, aí os dois vão ter a mesma massa específica porque os dois são feitos de ferro, mas já a densidade não vai ser a mesma, porque aquele que é oco tem uma massa menor. Então, na hora de dividir a massa pelo volume, a densidade do objeto oco vai ser menor, tá? Aí já não é mais massa específica, aí a gente está falando de densidade. Tá? Então, quando eu falo de objetos ocos ou objetos vazados, ou então uma mistura, né? Quando eu misturo lá, digamos, eu não estou falando de uma substância pura, por exemplo, o ouro, né? 16 quilates, 18 quilates, ele é uma mistura de liga metálica com ouro.
Dependendo da quantidade de quilates que ela vai aumentando, é porque a porcentagem de ouro é maior, mas não é ouro puro. Então, ali a gente não tem massa específica, a gente tem densidade, porque a gente está falando de mistura de substâncias, tá? Mas para ambos, na hora de calcular, a gente faz massa divididos por volume. A unidade do sistema internacional, gente, tanto para massa específica quanto para densidade, é quilograma por metro cúbico, tá? Mas a unidade usual é grama por centímetro cúbico. A gente utiliza muito a unidade grama por centímetro cúbico. Para converter de um para o outro, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. E de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por 1000, tá? Aí agora ali falando do peso específico, o que vem a ser o peso específico? É a relação entre o peso e o volume, tá? Eu não vou dividir massa em quilogramas, eu vou dividir o peso em newtons pelo volume que o objeto ocupa, tá? E ele diz respeito a uma substância. Tá? É um valor específico para cada substância. E massa específica e densidade relativa, gente, sempre que fala relativo, é quando eu estou fazendo uma comparação entre dois corpos. Tá? Se eu quero, digamos, a massa específica do óleo em relação à água, né? A massa específica relativa do óleo e da água. Eu divido o valor do óleo pela água e eu vejo quanto que um é menor que o outro ou quantas vezes um é maior que o outro. Então, sempre que falar relativa entre dois corpos, é porque eu tenho que fazer a divisão entre eles para comparar, tá? Aí aqui nós temos uma tabelinha que mostra a massa específica de algumas substâncias para vocês, mas assim, como curiosidade, tá? Porque aqui a gente não precisa, vocês não precisam decorar esses valores. É importante vocês saberem da água, tá, gente? Da água, às vezes, não é dado nos exercícios, subentende que vocês já conhecem. Então, a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, esse valor é importante vocês saberem de cor. Os outros não tem problema, tá? Vocês podem consultar na tabela, ou então vai ser dado no exercício, ou vocês vão precisar calcular, tá? E quando nós formos falar, gente, de densidade de misturas, para calcular a densidade da mistura, a gente faz a soma das massas e divide pela soma dos volumes de todas as substâncias que nós estamos analisando para descobrir a mistura, tá? Então, vamos lá para os nossos exercícios agora. Então, aqui, na página 26 da apostila de vocês, nós vamos resolver os exercícios. O primeiro, a gente vai fazer transformações de unidade e colocar a resposta em notação científica, tá? Então, a primeira ali, 4 centímetros cúbicos para transformar para metro cúbico. O centi, gente, vale 10 a menos 2. Tá? Mas ali, como eu tenho o centi elevado ao cubo, eu tenho 10 a menos 2 elevado ao cubo, então é 10 a menos 6. Acrescento 10 a menos 6 no número, tá vendo? 4 vezes 10 a menos 6. Agora, 70 centímetros cúbicos para metro cúbico, eu também acrescento 10 a menos 6, ficaria 70 vezes 10 a menos 6. Mas lembrem que notação científica eu não posso representar o número 70, eu tenho que representar 7. Então, aquele zero elimina uma casa lá e fica 7 vezes 10 a menos 5. Tá? Agora, de metro cúbico para centímetro cúbico, é ao contrário. Em vez de colocar o 10 a menos 6, eu coloco 10 a sexta, porque agora eu não tenho o centi, eu quero chegar no centi. Então, eu coloco o prefixo com o sinal contrário, tá? Fica 6 vezes 10 a sexta. De metro cúbico para centímetro cúbico, mesma coisa, só acrescento o 10 a sexta. Agora, de litro para metro cúbico. Ali, gente, o litro, ele é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Tá? Então, era a mesma coisa que eu tivesse ali 5.000 centímetros cúbicos para transformar para metro cúbico. Então, eu teria que acrescentar o 10 a menos 6. Ficaria 5.000 vezes 10 a menos 6. Mas os 3 zeros do 10 a menos 6 eliminam 3 casas do expoente, então fica 5 vezes 10 a menos 3. Tá? 9 litros para metro cúbico, a mesma coisa. Ficaria 9.000 vezes 10 a menos 6, e daí desconta 3 casas lá por causa do 9.000, fica 9 vezes 10 a menos 3. Aqui do outro lado, 12 centímetros cúbicos para litro, eu teria aqui, gente, que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, né? Então, eu teria que dividir por 1000 para transformar para litro. Eu ficaria com 0,012 litros. Mas daí, colocando em notação científica, 1,2 vezes 10 a menos 2. Tá? Ali 150 centímetros cúbicos para litro, a mesma coisa, eu preciso dividir por 1000, ficaria com 0,15, que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 1. Agora, 8 decímetros cúbicos para litro, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, então é 8 mesmo, tá?
12 decímetros cúbicos para litro também são 12 litros, mas eu preciso colocar em notação, não posso representar 12, então 1,2 vezes 10 a 1, tá? 7 litros para decímetro cúbico, litro e decímetro cúbico é a mesma coisa, então é 7 mesmo, e 5 litros para decímetro cúbico também é a mesma coisa, fica só os 5 mesmo, tá? Agora, no exercício 2, gente, o que significa um objeto, né, com uma massa específica de 3 gramas por centímetro cúbico? Significa que 3 gramas de substância ocupam um volume de 1 centímetro cúbico, tá? E uma massa específica de 1.300 quilogramas por metro cúbico significa que uma massa de 1.300 quilos ocupa um volume de 1 metro cúbico. Agora, no exercício 3, nós vamos fazer a análise aqui das substâncias e compará-las com a água. Tá? Lembrando que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Nós temos que ver se os objetos afundam ou flutuam. Então, o objeto 1 tem 200 gramas e 50 centímetros cúbicos de volume. Dividindo massa por volume, 200 divididos por 50 é igual a 4. Então, a densidade do objeto é 4 gramas por centímetro cúbico. 4 é maior que 1, então esse objeto afunda, porque a densidade dele é maior que a da água. Agora, 350 divididos por 700 é 0,5. Então, 0,5 é menor que 1. Então, esse objeto flutua na água. 650 divididos por 200 é 3,25. Então, esse objeto afunda porque a densidade dele é maior que a da água, que é 1. E 60 divididos por 100 é 0,6. Então, esse objeto flutua porque a densidade dele é menor que a da água, que é 1. Tá? Agora aqui nós temos um texto, né, que para as próximas atividades estão dizendo para nós consultarmos a tabela da página anterior, sempre que necessário, e ainda sobre o tema afunda ou flutua. É bom saber que objetos maciços e homogêneos, feitos por apenas uma substância, têm valores de densidade que coincidem com a massa específica, né? Como eu tinha dito para vocês na hora da explicação. Por exemplo, a massa específica do ferro é 7,6 gramas por centímetro cúbico. Assim, objetos maciços feitos de ferro também vão ter densidade de 7,6 gramas por centímetro cúbico. E se eles forem ocos, a densidade tem que ser menor que 7,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Nunca o valor numérico da densidade de um corpo pode ser maior do que a massa específica, tá? Só se ele for constituído por uma mistura, senão nunca pode ser maior. Então, qual que é a densidade relativa da prata em relação à glicerina? Nós temos que voltar aqui, pessoal, na tabela anterior e ver, ó, a prata tem densidade 10,5 e a glicerina 1,2. Então, nós vamos dividir 10,5 por 1,2 e nós vamos obter 8,75. Então, significa que a densidade da prata é 8,75 vezes a da glicerina, tá? É 8,75 vezes maior que a da glicerina. Qual que é a densidade relativa do cobre? Quando fala só assim, gente, densidade relativa do cobre, não fala em relação a qual substância, é porque é para comparar com a água, tá? Então, lá na tabelinha, nós temos que a densidade do cobre é 8,9 e a da água é 1. Então, 8,9 divididos por 1 é 8,9 mesmo. Então, significa que a densidade do cobre é 8,9 vezes maior que a da água, tá? A densidade relativa do ouro, então, é do ouro em relação à água. Então, 19,3 divididos por 1 é 19,3. Que significa que a densidade do ouro é 19,3 vezes maior que a da água, tá? Agora, o exercício 5 fala sobre a eletrodeposição, que é um processo utilizado para aumentar ou diminuir a condutividade ou a área de um material e reduzir a sua exposição ao ar. Então, vocês têm uma placa de 2 metros quadrados de superfície que está toda coberta por um material. Ela deve, né, estar toda coberta para evitar a oxidação. Para isso, eles fazem um processo de eletrodeposição de estanho e produzem uma película de 1 vezes 10 a menos 4 metros de espessura sobre o material. Sabendo que a massa específica do estanho é 7,3 vezes 10 a menos 3 kg por metro cúbico, quantos quilos de estanho serão utilizados para cobrir a peça? Então, olhem lá, gente. Massa específica é massa divididos por volume. A massa específica do estanho é 7,3 vezes 10 ao cubo. A massa nós queremos descobrir. E o volume, gente, é igual à área da base vezes a altura. Então, a área da nossa base, da placa, era 2 metros quadrados. E a altura é 1 vezes 10 a menos 4. Então, o volume é 2 vezes 10 a menos 4.
tá? Passando, multiplicando esse 2 vezes 10 a menos 4 lá para o outro lado, multiplicando 7,3 vezes 10 a menos 3, vezes 10 ao cubo, desculpa, nós obtemos 1,46 quilos. Então, essa é a massa de substância, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Mandem foto lá, tá? Dos exercícios das páginas 26 e 27 que nós fizemos aqui. E até a nossa próxima aula.